todos e todas. Vamos começar mais uma ATPC. Dessa vez eu escolhi estudo do material Aprender Sempre. Vou falar de algumas aulas, de algumas sequências de atividades desse material de um todo, desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio, né? Para a gente entender, eu vou fazer alguns apontamentos que são importantes. Nossos objetivos de hoje são promover uma oficina de uma competência socioemocional, ressaltar sobre a organização do trabalho do professor, apresentar a organização das habilidades do Aprender Sempre, do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, e discutir algumas sequências de atividades conforme ano e série. Antes de começar nossos trabalhos, eu farei uma breve leitura. Dessa vez eu escolhi um poema do Mário Quintana. Mário Quintana foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Foi considerado um dos maiores poetas do século XX, mestre da palavra, do humor e da síntese poética. Em 1980 recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Associação Brasileira de Letras. Em 1981 foi agraciado com o Prêmio Jabuti. O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Acho que esse poema faz a gente pensar sobre a vida, faz a gente pensar sobre esse tempo, sobre todos os dias, o que a gente tem feito, a gente tem, com que a gente tem gastado o nosso tempo, faz nos pensar das coisas importantes da vida. Ainda mais nesse momento que nós estamos, o que é importante para cada um de vocês. Então, cultive isso. Então, vamos lá, pessoal, para o nosso momento oficina, tá? Peguem uma folha, um lápis ou uma caneta, né? Ou pode usar mesmo o caderno de anotações de vocês. Então, nessa atividade, tá? Nós temos 4 perguntas e vocês vão pensar um pouquinho em cada uma delas. E tudo bem se em alguma delas vocês não tiverem resposta, ou simplesmente coloque não sei. A seguir, eu vou deixar um tempo em cada uma dessas perguntas para vocês irem pensando nas respostas.
Já que a gente não pode compartilhar as respostas, eu vou falar um pouco do que eu anotaria. O que me deixa estressado em minha vida? Acho que minha vida é a organização do trabalho, com os filhos, com a casa. Como esse estresse tem se manifestado no meu corpo e mente? Acho que no meu corpo são as dores físicas. Eu tenho muita dor física. E mente é o cansaço. Acabo ficando mais cansada pensando em tudo isso. Acho que o que posso fazer a respeito? Eu penso que atividade física, já que afeta o físico, e me organizar no sentido de separar cada coisa, né? O que eu posso de tempo que eu posso dedicar para os meus filhos, o tempo do trabalho, deixa eu ver o que mais, o tempo, né, da casa, ou pedir para algumas pessoas me ajudarem nas coisas da casa. O que não é possível está fora do meu alcance de ação. Acho que o que não é possível, acho que sou eu querer fazer tudo e dar conta de tudo. Isso não é possível. Por que é importante esse exercício? Porque é através dele que a gente consegue desenvolver a nossa resiliência emocional, que é identificando uma situação estressante, seja na nossa vida pessoal, seja do nosso trabalho, como isso nos afeta, né, fisicamente, mentalmente, e de que maneira que a gente pode resolver isso. E se podemos resolver isso, porque às vezes a gente sofre por algo que não está nas nossas mãos resolver determinada situação. Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado e vamos lá para o estudo das habilidades. Então, vou falar um pouquinho das motivações pessoais dessa TPC. Acho importante a gente falar das habilidades essenciais do terceiro bimestre, ainda mais que esse novo material, né, que são das habilidades essenciais e aprofundamento. É um material diferente dos outros bimestres, e eu fiz uma TPC falando do Aprender Sempre, que foi do segundo bimestre. Então, acho importante a gente pegar esse material, mesmo que ainda o acesso ele é somente por meio da EFAP, mas dá para a gente olhar, dá para a gente ler, dá para a gente entender, dá para fazer uma leitura, né, principalmente das recomendações daquele caderno do professor, e é importante que a gente faça esse estudo para a nossa compreensão e para a gente transformar dessa compreensão em aprendizagem, tá? Outra coisa que acho bom é falar um pouco das competências socioemocionais, de trazê-las um pouco para as ATPCs, porque é uma maneira da gente vivenciar, da gente aprender um pouco mais, e à medida que a gente entende um pouco mais, a gente consegue ver de que maneira que nós vamos ofertá-las no nosso trabalho, e de que maneira que a gente compreende mais. Eu acho que é até um exercício pessoal também. Então, se a gente não entende o que são essas competências socioemocionais, e de que maneira que a gente pode levar isso para os nossos alunos, então a gente precisa trabalhar mais isso nas ATPCs. Eu sempre penso que a ATPC tem essa parte formativa, essa parte de estudo, que eu acho que é muito importante no trabalho do professor, e vocês vão ver isso como uma característica muito minha, de fazer esse estudo, de apresentar questões pedagógicas sobre ensino e aprendizagem da matemática. E eu falo isso porque a gente precisa, né? A gente precisa entender a matemática, a gente precisa transformá-la em aprendizagem, entender um pouco de como essa aprendizagem acontece, de que maneira que a gente pode ofertar isso, sejam por meio das ferramentas tecnológicas, que nesse momento é o que a gente tem, mas eu penso que a discussão sobre a aprendizagem, ela é o cerne, né? Ela que tem que estar presente tanto agora, no ensino remoto, tal, e depois, né? Ela é uma coisa constante, tá? Então, pessoal, acho muito importante falar sobre a organização do trabalho,
né? Coloquei 3 itens. Então, o que é importante nessa organização do trabalho? É escolher a ferramenta tecnológica, saber usá-la, entender os recursos que ela tem. Eu sei que a maioria já migrou para o Google Sala de Aula, e eu parabenizo todos os professores que no começo se sentiam muito inseguros com essas ferramentas e aos poucos foram dominando, aos poucos foram entendendo mais, né? Isso é um avanço e é bacana quando a gente olha para aquilo que a gente avançou, né? Desde o começo desse distanciamento. Então, parabenizo os professores com essa conquista, com essa aprendizagem. Estudo do material Aprender Sempre, é importante estudar as habilidades, é importante entender a estrutura que esse material está montado, é interessante entender os exercícios que estão ali para entender a sequência do caminho da aprendizagem que vai ser oferecida para os alunos. E a gente tem que entender para conseguir fazer, para mediar essa aprendizagem, né? Para chegar num determinado momento a gente saber falar, olha, então, olha, você já avançou nisso, você já entendeu isso, então tenta mais um pouquinho, né? Ou olha por esse outro ângulo, tenta entender de uma outra maneira. Acho que um professor, ele é sempre mediador, né? Porque o aluno, ele tem os saberes dele, eles têm as aprendizagens deles, e nesse caminhar dele a gente vai mediando, né? O que está num documento, né? Porque o nosso currículo e as habilidades daquilo que eles têm que aprender, isso é um documento. Então a gente vai mediando isso. E claro, ou mostrando coisas novas também, né? Eu sugiro que vocês escolham uma competência socioemocional para ser trabalhada com os alunos, seja uma coisa pequena, né? Ou de repente vocês perguntarem como eles estão se sentindo. Eu acho que isso faz muita diferença para eles, sim. E aos poucos, né? Nós vamos nos acostumando com essas competências socioemocionais. E eu acho que também elas nos ajudam. Então, nós já sabemos que o aprender sempre, ele veio no sentido de recuperação e aprofundamento das habilidades, tá? Eu vou mostrar a estrutura do material para vocês e essas habilidades que permeiam, que estão presentes no material todo. Então, vamos para o nosso momento de estudo. Entender como que esse material está organizado e vamos ver quais as habilidades que estão presentes nele, tá? Então, no 6º ano, nós temos 4 habilidades, né? A gente tem as habilidades aqui e os objetos de conhecimento. Então, nós temos objetos de conhecimento, sistema de numeração decimal, temos as operações, temos frações e temos situações e problemas sobre medidas envolvendo grandezas. Para contemplar esses objetos, nós temos essas 4 habilidades essenciais, que são reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características, base, valor posicional e função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. A outra habilidade, solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. Compreender, comparar, ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.
Resolver e elaborar situações de problema que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inserido sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. E aí, no 7º ano, nós temos os objetos de conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural, números inteiros, frações e seus significados. E quais as habilidades para contemplar esses objetos de conhecimento? Resolver e elaborar situações-problema com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam operações com números inteiros. Ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que tem a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. Se vocês olharem aquele ATPC que eu fiz sobre aprender sempre, o volume do 2º bimestre, né? Eu comentei sobre as atividades com números inteiros. E aí, no 8º ano? No 8º ano, nós temos os objetos de conhecimento, que são triângulos, construção, condição de existência, área de figuras planas, cálculo de volume de blocos retangulares, porcentagem, cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável, tá? Para contemplar esses objetos, nós temos essas habilidades. Construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos. Resolver e elaborar situações-problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Resolver e elaborar situações-problema envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional, forma fracionária, decimal e percentual, e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, reconhecendo e aplicando o conceito de razão em diversos contextos, probabilidade, escala, velocidade, porcentagem. Essas foram do 8º, né? Agora, do 9º ano, nós temos ampliação, nós temos objetos de conhecimento, ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas, frações, situações, problemas sobre medidas, sistema de equações de 1º grau. Para esses objetos, nós temos as habilidades. Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução, em malhas quadriculadas e ou com o uso de tecnologias digitais. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra
e relacioná-los a pontos na reta numérica. Vocês estão vendo que essas habilidades do nono ano, elas são habilidades de anos anteriores, né? A gente está vendo ali, ó, EF05MA, o 05 quer dizer que é do quinto ano. EF06 é do sexto ano. Então, vamos continuar. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade de volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Resolver e elaborar situações-problema que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Resolver e elaborar situações-problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Tá. Agora, a gente vai ver as habilidades do ensino médio, né? A gente entende, né, que o ensino médio, ele tem uma característica bem diferente do ensino fundamental 2. E a gente tem que entender que tudo que é apresentado para os alunos no ensino fundamental 2 é o que eles precisam para conseguir caminhar no ensino médio. A gente entende também que a nossa realidade é diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. Mas essas habilidades essenciais do ensino médio que foram escolhidas, eu acho que elas são essenciais, né, no duplo sentido, para que o aluno compreenda e que o aluno possa entender um pouco mais dos objetos de conhecimento do ensino médio, tá? Então, nós temos aqui os objetos de conhecimento, equações polinomiais do primeiro grau. A gente sabe que no ensino médio eles começam a ver, trabalha-se muito mais funções, né? Mas aqui ele está falando alguma coisa importante das equações polinomiais do primeiro grau. Números racionais na representação fracionária e na decimal. Números irracionais, polígonos regulares. Ele está puxando um pouco da geometria também para o ensino médio. Então, vamos ver as habilidades. Ó, essa habilidade da primeira série, ela é do sétimo ano. Resolver e elaborar situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma x mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Ler, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. Reconhecer o número irracional como número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem uso de fórmulas, estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaico e de ladrilhamento. Então, na segunda série, nós temos números racionais na representação fracionária e na decimal, necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta, números irracionais, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Então, nós temos ler, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-lo a pontos da reta numérica, reconhecer o número irracional como número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulo. Compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita, razão de valor absoluto menor do que 1, e saber calcular tal soma
em alguns contextos físicos ou geométricos. Conhecer as características principais das progressões geométricas. E na terceira série do ensino médio, os objetos são princípio multiplicativo da contagem, princípio multiplicativo da contagem, soma das probabilidades, progressão geométrica e função exponencial. Esses objetos de conhecimento da terceira série têm mais a ver com os objetos de conhecimento da própria terceira série. Mas as habilidades, elas são lá do 8º ano, né? Por quê? Porque ajuda o aluno a entender melhor esses conceitos matemáticos. Então, nós temos essas habilidades. Resolver e elaborar situações, problemas de contagem, cuja resolução envolve a aplicação do princípio multiplicativo. Calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. Conhecer as características principais das progressões geométricas, expressão do termo geral, soma dos N's primeiros termos, entre outras, sabendo aplicá-las em diferentes contextos, compreendendo os significados da soma dos termos de uma PG, razão de valor absoluto menor do que 1, e saber calcular tal soma em alguns contextos físicos ou geométricos. Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Então, gente, essas são todas as habilidades, todos os objetos de conhecimentos que estão presentes nesse material do Aprender Sempre. É importante, né, eu como professor, entender esse percurso das habilidades, né, seja do Fundamental 2 ou do ensino médio. É importante que vocês conheçam esse material, conheçam o currículo e saibam dessas habilidades. Conforme a gente vai tendo mais contato com elas, vai ficando mais fácil para nós o entendimento. Eu sei que essa parte, ela é um pouco mais, exige um pouco da nossa atenção e ela até um pouco mais, não é desagradável, o que eu quero dizer. Mas é importante que nós a compreendamos. Então, vamos ver como que estão as aulas. Vou comentar de algumas atividades com vocês, relacionando com as habilidades. Olá, pessoal, vamos começar nossos estudos. Esse aqui é do 6º ano, né? A habilidade é compreender, comparar, ordenar frações associadas às ideias que partem de inteiros e resultado da divisão, identificando frações equivalentes. F06 e MA07. Então, desses temas de aula, eu vou comentar com vocês a aula 2, campanha de vacinação. Campanha de vacinação. Quais são os objetivos da aula? Identificar diferentes representações de um mesmo número fracionário. Utilizar diferentes representações de frações. Relacionar frações e as porcentagens. Relacionar as frações a números decimais. Então, nós temos aqui na atividade 1, 3 centros de saúde estão na campanha de vacina contra H1N1. O que tem o maior número de funcionários está com 504 idosos inscritos e já vacinou 126. O centro B, que tem uma quantidade média de funcionários, já vacinou 95 dos 475 idosos inscritos. E o centro C, que tem o menor número de funcionários, está com 236 idosos inscritos e já vacinou 118. Qual dos centros está atendendo seus clientes com maior eficiência? Então, os alunos vão escrever, né? O centro A, eu tenho 126 de quanto, né? De 504. No centro B, 95 de 475.
E no centro C, 118 de 236. Então, a gente vê nessa atividade que é um pouco comparação de frações, mas o aluno também vai relacionar, né, pelo quanto que já foi vacinado e pela quantidade maior. Que dá para ver que o centro C foi o que teve maior eficiência. A mãe de Carlos fez uma pizza de calabresa e a dividiu em 10 pedaços iguais. Carlos comeu 2 pedaços dessa pizza. Represente na forma fracionária e decimal a quantidade de pizza que Carlos comeu. Então, tem um monte de perguntinhas aqui, ó, que eu acho que ajuda a guiar o aluno na compreensão do exercício. O que é solicitado no problema? Representar na forma fracionária e decimal. A pizza foi dividida em quantos pedaços? Todos os pedaços são do mesmo tamanho? Quantos pedaços da pizza Carlos comeu? Com base na informação acima, represente na forma de fração a parte da pizza que Carlos comeu. Cada um dos pedaços da pizza corresponde a 0,10. Isso corresponde a que fração da pizza? Justifique. Eu acho que só que não entender, faltou que o aluno escreva na forma decimal, que é o que foi solicitado lá em cima no exercício. No exercício 3, a gente tem represente em forma de fração as partes pintadas de azul na figura. Aí a gente tem aquela coisa de dividir a figura, né? E a representação fracionária dessa parte azul. Sempre lembrando que é aquilo que eu falo, né? Esse é um começo do entendimento do aluno sobre frações, mas ele tem que avançar nessa compreensão, né? Além dessas representações. Essas representações ajudam, mas tem que avançar. Então, tem várias aqui. É bom, sim, esses exercícios. Represente os números a seguir na forma decimal. Isso aqui também é. Represente os números a seguir na forma de fração. Tá, e acaba aqui no exercício 5. Então, pessoal, esse é o caderno do 7º ano. Eu vou falar da sequência de atividades 3, não de todas. E aí nós temos as orientações didáticas, temos a habilidade e temos aqui os temas das aulas, tal, e o tempo, né? Eu vou falar sobre a aula 1 e 2, as frações e seus significados, compreender é preciso. Então, nós temos aqui, aulas 1 e 2, as frações e seus significados, compreender é preciso. Objetivo da aula: relacionar as frações como parte de inteiros, identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, o que nós temos? Nós temos essa primeira atividade, que observe as figuras a seguir e responda. Então, tá ali, qual parte pintada representa a 6/9 da figura? Figura 1, figura 4, figura 3 e a figura 2. A gente tem aqui só uma questão de múltipla escolha. Elabore uma representação gráfica para cada uma das frações a seguir. Então, nesse exercício, o aluno vai ter que... Ele que vai ter que fazer o desenho, né, da representação. Lembre-se, as partes devem ser divididas igualmente. Então, a gente entende, quando a gente está falando de frações para os alunos, né, dessa representação do parte todo, quando a gente usa o recurso das figuras, para que auxilie a compreensão do aluno, para que ele visualize primeiro aquilo, né, para que entenda, assim, um visual, porque o conceito de fração, ele é abstrato.
né? E ainda mais que ele tem os vários significados. Mas é importante esse primeiro contato que ele tem com a visualização. Mas a gente entende que ele também, essa compreensão, ela tem que avançar, né? Ele tem que compreender para além do parte todo e para além das figuras, né? Porque quando a gente começa a falar 14, 15 avos, ou quando a gente começa a falar de outros números, né? E o que representa aquilo. Aí acho que algo que sempre aparece em exercícios de frações é sobre a pizza, né? E aqui tem um contexto pequeno da história da pizza e tal. Eu achei bacana esse exercício porque ele é bem explorado. Eu acho que desse material do Aprender Sempre que nós temos, a gente tem todos esses recursos gráficos, né, que são os desenhos, que às vezes em aula é difícil da gente até fazer, sei lá, é difícil fazer na lousa e tal, mas a gente pode utilizar, né, esses recursos gráficos, ainda mais agora que entendemos bastante de mexer com esses recursos, essas ferramentas tecnológicas, e a gente pode usar essas figuras e montar uma sequência de exercícios, né? Ou a gente fazer mais perguntas do que está apresentado ali, como eu sempre falo, né? O professor, ele que cria, ele é o grande criador das situações das aprendizagens, né? E as perguntas que a gente pode acrescentar nas atividades, né? Os alunos vão falar, ah, professora, mas isso não tem. Ah, mas isso eu incluí, né? Então aqui, sei lá, nesse exercício aqui a gente só tem os itens A, B, C e D. De repente você cria um E. Então, não, o E fui eu que fiz. Por quê? Porque também seria importante que vocês compreendessem isso, né? Então, ao dividir a pizza, podemos fazer relações com conceitos de frações. A pizza foi dividida em quantas partes? Isso é bacana, né? Que aí começa o exercício com uma pergunta simples. Qual fração que representa a parte da pizza que foi retirada do tabuleiro? Qual a fração que representa a parte da pizza que resta no tabuleiro? Aquela que ficou. Qual a fração da pizza deve ser retirada do tabuleiro para que fique exatamente na metade dela? Essa pergunta eu achei bem interessante. E de repente aqui, ó, embora o aluno só vá colocar a resposta, mas ao lado a gente pode montar com ele as operações de frações também. Que de alguma forma ele tendo contato, né, com outros objetos de conhecimento, né? Então aqui tem outra questão da pizza. Diogo e Renato, representados respectivamente na figura a seguir, saíram para comer pizza juntos. Porém, cada um pediu sua pizza separadamente, mas de mesmo tamanho. Com base nessas informações, marque a alternativa correta. A fração da pizza que está no prato do Diego representa 2/2, é Diogo. A fração da pizza que está no prato do Renato representa 1/4. A fração que está no prato do Diogo e Renato representam a mesma quantidade. Renato comeu menos pizza do que Diogo. Ele falou que é para marcar a alternativa correta. Muito boa também essa questão. Aqui a gente tem sobre os carros possuem em seu painel um medidor que registra a quantidade de combustível ainda disponível no tanque. A ilustração a seguir representa o tanque de 2 carros. Isso aqui é bem bacana, porque isso é bem fidedigno, né? Se os alunos olharem alguns carros, eles têm essa marcação mesmo, né? Qual tanque possui uma maior quantidade de gasolina? Justifique sua resposta. Então, aí ele vai estar, além da escrita, ele vai estar comparando as frações, né? Qual fração representa a metade de gasolina no tanque? Considere que a capacidade total do tanque 1 e 2 é de 60 litros,
Sendo assim, quantos litros de gasolina tem um carro de Aline? Quantos litros faltam para que o carro do Roberto esteja completamente cheio? Isso aqui também, eu acho que essas perguntas exploraram bem um recurso gráfico que tem do exercício. Eu acho que quando a gente tem um recurso gráfico, eu acho que é algo que nos auxilia e a gente pode fazer muitas perguntas sobre isso. Então, nesse exercício, o aluno vai ter que saber, vai ter que pegar esse valor de 60 litros e entender, quando eu estou falando de fração, relacionar essa quantidade, né? Se eu falo metade de um tanque, quantos litros são? Se eu falo um quarto de um tanque de 60 litros, o quanto que isso representa em litros? Essa atividade também é muito boa. Então, nessa questão 6, nós temos assim, o salário de Carlos é de R$ 990. Ele gasta 1/3 com aluguel e 3/10 com alimentação. Este mês teve uma despesa extra. 2/6 do seu salário foram gastos com remédios. Sobrou dinheiro do salário de Carlos neste mês? Então, o aluno vai ter que calcular o quanto que é 1/3 de 990, o quanto que é 3/10 de 990 e o quanto que é 2/6 de 990. E aí também tem uma coisa, né? O que representa 2/6 e 1/3? Será que tem relação? E o que representa 3/10 em relação a isso todo? A gente também pode fazer essas perguntas para os alunos. Na 7ª questão, nós temos: Mariana comprou 180 brinquedos e pretende distribuir igualmente para 60 crianças no Natal. Quantos brinquedos cada criança irá receber? Eu acho legal também o aluno representar esses números que estão aí na parte fracionária, para ele entender também quando a gente está falando de divisão, e às vezes a gente representa 180 sobre 60 como divisão, ou ele vai pegar e vai fazer a continha de dividir do lado, né? E a gente mostra que a divisão também pode ser representada por uma fração. Ao jogar um dado, quais são as possibilidades na primeira jogada obter a face voltada para cima com o número 2? Esse exercício eu achei interessante, mas o aluno tem que entender o conceito de possibilidade nesse caso, né? Tudo bem que é um dado tal, mas a gente vai ter que explicar o que é probabilidade, né? O que é possibilidade, para que ele entenda isso. E aí nós temos, claro, né, outro significado de fração também. E aí, nas recomendações e orientações que vem ao professor, né, é importante, né, depois de terminado essa sequência de exercícios e tal, a gente olhar lá no começo os objetivos que foram expressos nessa atividade e encerrar, né, levantando todos os aspectos que foram abordados, né. É claro que numa aula presencial é muito claro da gente ver essa situação, mas nessa aprendizagem remota, eu sei que a gente tenta adaptar isso, né. Mas, de repente, numa semana que, conforme vocês fazem as atividades de vocês, deixar claro para os alunos, então a gente tem esse objetivo, a gente tem essas atividades para serem realizadas, e lá no último exercício, na devolutiva, fazer toda essa recapitulação do que foi apresentado, do que eles estudaram, né? Esse começo, meio e fim de aula ou de situações de aprendizagem, elas podem ser ofertadas tanto na aula presencial como na aula remota. O importante é a gente oferecer isso, né? Esse começo, esse meio, fim, para que o aluno entenda esse percurso da aprendizagem nas aulas, né? Para que ele entenda, por que o professor fez isso? Por que ele deu esse exercício? Então, a gente está fazendo isso para que vocês entendam determinada coisa, para a gente alcançar o objetivo dessa semana, para a gente alcançar o objetivo do bimestre, né? Do ano escolar que vocês estão. No caderno do 8º ano,
Eu vou usar a sequência de atividades 3, a aula 1, 2 e 3. Tá? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o caderno do aluno. Então, nós temos aulas 1, 2, 3, porcentagem. Quais são os objetivos? Identificar frações equivalentes utilizando representações geométricas, reconhecer o numerador e o denominador de uma fração, identificar uma porcentagem como uma fração do tipo K sobre 100, onde K é um número racional qualquer, reconhecer uma fração representada por um número decimal, resolver situações de problema envolvendo porcentagem por meio de estratégias diversas, resolver situações de problema envolvendo o cálculo da porcentagem. Então, nós temos aqui esse exercício, esse primeiro, é assim: para cada item, escreva 3 frações equivalentes que representam a parte rachurada. Achei muito bacana esse exercício, porque o aluno vai ter que entender o conceito de frações equivalentes, né? Ou um recurso legal é ele pegar a própria figura e fazer outras divisões nas figuras. Eu estava aqui pensando, enquanto faço essa apresentação para vocês, né, e tal, conforme a gente vai lendo esse material e a gente vai estudando e vendo como as atividades estão sendo apresentadas, a gente consegue ver algumas atividades que também pode ser oferecida para os outros anos, de outras formas, né? Essa primeira achei bem interessante, de repente pode criar um outro exercício para eles, utilizando aqueles recursos. Calcular e registrar. Calcule 1% e 10% dos valores indicados no quadro a seguir. Então, você tem R$200, 10% do valor e 1% do valor, né? E de repente, fala para eles, né? O que é 1%? Como que eu vou escrever 1% em fração? Né? O que é 1% na forma fracionária? Agora, descreva a forma como calculou 10% e 1% dos valores apresentados no quadro da questão anterior. Essa pergunta também é muito boa. Calcular e registrar. Utilizando o raciocínio análogo à atividade anterior, né? Vou ter que explicar para o aluno o que é análogo. Descreva como você pode calcular mentalmente 11% de um valor e 12%. Escolha um dos valores em reais indicados no item A da atividade 2 para descrever seu raciocínio. Também acho que explorou bastante essa tabela. Acho que quando a gente tem tabela, dá para a gente fazer várias perguntas, dá para a gente utilizar de várias maneiras. Eu estou parecendo aqueles comentaristas, né? Que pegam um negócio e falam, não, isso é bom, isso não é, isso pode utilizar. De alguma forma é isso também, né? Determinar e registrar. 50% de 322 e 1 sobre 2 de 322. Isso aqui eu achei bem interessante mesmo. Por quê? Porque está mostrando a porcentagem, né? Uma representação em porcentagem, que é com aquele símbolo, 50%, e a representação fracionária, 1 sobre 2 de 322. Então, todo esse exercício explora isso, e aí vale da gente comentar, vale da gente fazer as inserções referentes a essas aprendizagens. O que você observou em relação aos resultados dos cálculos da questão anterior? Né? Então, depois do aluno terminar isso, ele vai responder e vai concluir isso que eu tinha falado. No exercício 4, complete o quadro a seguir com as diferentes formas de representação de um mesmo número racional. Então, a gente tem aqui linguagem natural, 20 centésimos ou 20% ou 1/5. Fração decimal e fração irredutível, representação decimal e representação em porcentagem.
Esse quadro é muito bacana para o aluno entender a linguagem de cada representação que tem ali, né? Quando eu falo 20 centésimos, né? Ou 20%, ou 1/5. Determinar e registrar as quantidades a seguir. Aqui ele está falando de porcentagem e decimal. O que você observou a respeito dos resultados desses cálculos? Com base nos conhecimentos desenvolvidos ao longo das atividades anteriores, olha só, né? Está usando o próprio recurso da sequência de exercícios para dar prosseguimento à sequência das atividades. Resolva em duplas as seguintes questões. Esse em dupla pode ser, né? Ou cada um faz o seu. Uma loja está com seus produtos em promoção. Notebook, 2.600, à vista, desconto de 40%. Lavadora de roupas, 3.000, à vista, desconto de 25%. TV LED 50 polegadas, 1.800, à vista, desconto de 30%. Agora, suponha que você e seu colega de dupla passem em frente a esta loja e precisam saber o valor do desconto, se o produto for pago à vista. No entanto, vocês não dispõem de calculadora, nem de lápis e papel. Como vocês fariam os cálculos? Ótima pergunta. E aí, dessas perguntas, quando a gente tem uma pergunta boa de um exercício, é deixar solto, né? Deixar solto no sentido assim, vamos ver o quanto que eles conseguem desenvolver, quanto que eles conseguem resolver, para depois que a gente depois fazemos as interferências necessárias, né? Ou alguma ajuda. Durante uma pesquisa efetuada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, cerca de 10.300 jovens brasileiros foram perguntados sobre o que lhe causa mais medo. O resultado, com valores aproximados, está representado no gráfico abaixo. Medo dos jovens brasileiros: ficar desempregado, falar em público, ser julgado pelos outros, entrevista de emprego. Com base nas informações apresentadas no gráfico de setores, qual o maior medo dos jovens brasileiros dessa pesquisa? Quantos jovens entrevistados nessa pesquisa consideram seu maior medo a entrevista de emprego? Esse aqui é o caderno do 9º ano. Eu estou gravando direto do caderno do professor, porque o caderno do aluno e do professor parece que é o mesmo, mas eu acredito que eles farão essa modificação. O que eu achei interessante foi que no caderno do aluno, do professor, tal, ele já está falando em números racionais, né? Qual que é essa diferença quando a gente fala de número fracionário para número racional, né? Quando a gente está falando de racional, a gente já está começando a entrar no conceito dos conjuntos numéricos com os alunos. E é importante que eles entendam as estruturas dos conjuntos numéricos. Quais são os objetivos da aula? Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, resolver problemas com números racionais que envolvam as operações: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, nessa primeira atividade tem uma tabela, né? Muito bom quando tem exercícios em tabelas, que os alunos vão compreendendo a leitura de tabelas. O preço do panetone em 3 supermercados varia de acordo com a tabela a seguir. Então, tem produto, panetone pequeno, panetone grande, o supermercado gaste menos, preço bom, sempre oferta, e tem os valores. Observando os preços encontrados, responda: comprando um panetone pequeno no supermercado gaste menos e um panetone grande no supermercado sempre oferta, qual será o preço total da compra? Então, é só o aluno ir lá na tabela, ver essas informações e efetuar a soma.
Comprando 3 panetones pequenos no supermercado Preço Bom, qual será o preço total a ser pago? É a mesma coisa da resolução do outro. A Aparecida levou R$ 25 para comprar um panetone de cada tamanho no supermercado Sempre Oferta. Qual foi o troco de Aparecida? Então, aí a gente já tem uma pergunta envolvendo mais operações. Então, no exercício 2, efetue as operações. Então, nós vemos ali soma, a gente tem ali potenciação, a gente tem radiciação, a gente tem multiplicação de frações com soma, número decimal. Acho que é importante a gente ter bastante atenção nessa atividade, observar como os alunos resolvem e se eles conseguem resolver esse tipo de exercício, mesmo que seja no 9º ano. Vamos para a atividade 3. João comprou uma dúzia de garrafas térmicas por 540 para serem vendidos em seu supermercado com lucro de 25%. Ao vender no primeiro dia 5 garrafas térmicas, quanto obteve de lucro? No segundo dia, vendeu as demais garrafas. Qual foi o lucro total que o João obteve pela venda das garrafas nesse dia? Acho muito interessante quando a gente resolve os exercícios que estão propostos, né? Quando a gente resolve um exercício, nós prestamos atenção em como que a gente se organiza para resolver isso. Nós tivemos um tipo de aprendizagem, né? A gente frequentou uma outra escola, digamos, do que a escola é hoje. Quando nós nos observamos em relação a como resolvemos o exercício, a gente presta atenção nas etapas que são feitas, né? Do que será necessário a intervenção na hora que o aluno vai fazer a resolução dele. E acho que mais importante do que isso, a gente observar como nós aprendemos aquilo e como que a gente está oferecendo o nosso ensino para os alunos. Porque a gente foi submetida num tipo de aprendizagem e hoje os alunos são outros. Às vezes é necessário uma outra abordagem para que eles aprendam. E é claro, com as respostas deles, a gente pode fazer as mediações necessárias. Então, é bom quando a gente faz esse treino da gente resolver as atividades, porque a gente entende como nós aprendemos e a gente tenta modificar um pouquinho isso para oferecer um entendimento melhor aos alunos, uma compreensão melhor por parte deles, né? A matemática, ela tem uma coisa que faz parte dela também, né? Que é a questão das regras, né? Então, às vezes, tem coisas que eu aprendi por regras, mas e a compreensão dali, né? Por que a gente faz aquilo, né? Por que a gente resolve dessa maneira? Então, vamos para a atividade 4. Efetue as seguintes operações. A chácara de Sona possui 51 metros quadrados. Para o pomar serão destinados 2/5 da área. Para a casa, jardim e horta serão destinados 3/4 do restante da área total. Retirando-se as áreas destinadas ao pomar, casa, jardim e horta, sobra a área livre da chácara. Sobre essas informações é correto afirmar que... E aqui já está marcando as respostas. Então, nessa atividade, vamos ter que fazer uma série, né, de contas ali até ele conseguir chegar na informação da resposta. E essa sequência de atividades, essa aula 7, ela termina nesse exercício 2. A tradicional maratona de São Silvestre, realizada no estado de São Paulo, no dia 31 de dezembro de 2019, contou com a participação de 35 mil pessoas. O trajeto percorrido foi de 15 quilômetros. O preço pago pela inscrição foi de R$ 197,50, sendo que as pessoas com idade superior a 60 pagaram a metade do preço. Supondo que 15% dos participantes dessa maratona
tinha idade superior a 60 anos e que, dos demais participantes, apenas 15 conseguiram concluir a prova, é correto afirmar que. Então, já está marcado a resposta aí do exercício. 29.750 pessoas pagaram R$ 197,50 pelo valor da inscrição. Então, pessoal, eu vou comentar aqui da primeira série do ensino médio, tá? Essa habilidade é uma do 7º ano e é aquela que foi apresentada no programa de recuperação e aprofundamento. Resolver e elaborar situações problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma x mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Então, a gente tem aqui de que maneira que essa habilidade vai ser desenvolvida. Então, tem aula 1, aula 2, até a aula 8, e aqui tem os temas da aula. Esse aqui que eu estou apresentando para vocês é o caderno do professor. E aí eu vou comentar com vocês essa aula 1. Tem poucos exercícios, vou tentar falar mais rapidamente, tá bom? Então, aqui tem os objetivos da aula: reconhecer uma equação polinomial do primeiro grau, compreender o princípio da igualdade, relacionar a linguagem natural da linguagem matemática, estabelecer a diferença entre expressão algébrica e equação. Então, nós temos aqui atividade 1, fala, você já viu uma balança de pratos, qual a sua finalidade? Acho que isso daí vai ter que explicar muito bem aos alunos, porque não é do cotidiano deles, né? Nem mais nosso. Mas a ideia de usar a balança é justamente aquele conceito de que a gente tem que equilibrar as duas partes, né? Então, a gente coloca aqui, observe os pratos de balança a seguir. No primeiro aparece a expressão 3 mais 3 mais 3 mais 3, e no segundo aparecem os números 3 e 4. Escreva uma sentença matemática de maneira que os pratos da balança fiquem equilibrados, né? O que conta que eu vou ter entre o 3 e o 4, digamos, que vai fazer com que isso fique igual. Isso aqui acho que para o aluno ter uma primeira ideia, né, do que é. Nessa outra atividade aqui, ó, a gente tem 4 balanças aí. Então, é solicitado que, né, dado o conjunto dos números racionais, elabore operações distintas sobre cada prato da balança de forma a torná-las equilibradas. Utilize as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Utilize a folha com a figura nas balanças do anexo 1. Esse anexo 1 são várias figuras poligonais. Então, eu estou aqui na figura para mostrar para vocês. São essas figuras. A gente tem 1, 2, 3, 4 tipos. Então, eles vão ter que associar um valor a cada uma delas para colocá-las naquela balança. Então, aqui no exercício 2 é solicitado: escreva cada uma das sentenças apresentadas em linguagem matemática. O triplo de um número mais 4 unidades, o quíntuplo de um número é igual a 10. E aí a gente percebe que são duas sentenças diferentes, duas expressões diferentes. Para pesquisar, discutir e registrar o que é uma sentença matemática aberta e uma sentença matemática fechada. A pesquisa pode ser feita na internet ou em livros da sala de leitura. A discussão pode ser com o professor, com um ou mais colegas, ou até com amigos e familiares. Atente aos protocolos de higiene e distanciamento social. Escreva no quadro a seguir duas sentenças matemáticas abertas e duas sentenças matemáticas fechadas. Aí, no exercício 3, em cada situação, represente na balança a sentença matemática descrita.
Converse com seus colegas e professores sobre a comparação entre a balança e a sentença matemática fechada. Um número mais 2 é igual a 7. O dobro de um número menos 6 é igual a 34, item B. A terça parte de um número mais 5 é igual a 29. Considere a sentença. Metade de um número mais 12 unidades é igual a 15. Assinale a opção que representa uma linguagem matemática. Essa sentença. A metade de um número mais 12 é igual a 15. Então, ele vai ter que identificar quais dessas aqui representam o que está escrito aqui na linguagem oral. Observe o quadro a seguir. Aí eu tenho uma expressão algébrica e uma equação. Qual a diferença entre elas? O que representa a letra X? O exercício é bom de se fazer com eles. Eu acho que até poderia ter uns itens a mais, porque nesse caso dá para explorar bem, né? Quando o X é incógnita, quando o X é variável, né? A sentença aberta, a sentença fechada. Considere as seguintes sentenças: 5b menos 20, 12 mais 6 igual a 6y, 2x, 4x igual a 30 menos 10. Assinala a opção que representa apenas equações. Então, essa aula 1, ela tem 5 exercícios, né, somente, mas é imprescindível, né, a gente ter algumas perguntas para nos guiar nessas atividades, né, o que é uma equação, o que é tornar igual, o que o igual simboliza numa equação, que é diferente da operação. Então, lembra quando eu comentei daquela aula do pensamento algébrico? Quando a gente tem a equação, aquele igual, ele não vai ser resultado de uma conta como nas operações. Aquele igual está determinando uma ação para que eu torne aquele igual. Essa é a diferença e é essa compreensão que os alunos precisam ter, né? Entendeu quando o x é incógnita, quando o x é variável. E é imprescindível, né? Mediação de vocês nessa construção da aprendizagem dos alunos. Então, vamos lá para a sequência de atividades da segunda série do ensino médio. Então, as habilidades estão apoiadas as atividades estão apoiadas nessas duas habilidades, uma do 7º ano e a outra do 9º ano. A do 7º ano é ler, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-la a pontos da reta numérica. E a outra habilidade é reconhecer o número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Então, aqui está as sequências, né, de aulas, e eu vou comentar essa primeira, 1 e 2, mapa mental como se lê. Então, a gente tem aqui, ó, caderno do aluno, mapa mental como se lê. Então, o objetivo da aula é comparar dois números racionais representados na forma decimal e na forma fracionária. Primeira atividade, realize o que se pede nos itens 1, 2 e 3. Você lembra de como se lê as seguintes frações e números decimais? Escreva-os. Entre as frações da atividade anterior, quais são equivalentes? Interessante essa pergunta. Compare cada um dos pares de números racionais a seguir utilizando os símbolos maior, menor ou igual. Então, a gente tem aqui comparação de frações. Dependendo, vai ter que dar uma recapitulada com os alunos, né? Fazer perguntas do quanto que eles compreendem isso, do quanto que eles compreendem comparação de frações e como que a gente faz para compará-las. Já no exercício 2, tem a seguinte proposta. Como se lê cada número racional a seguir?
Siga as instruções do professor e utilize espaços abaixo para redigir suas respostas. Faça um pequeno texto descrevendo o que foi discutido até agora em aula. Você utilizará esse texto para fazer seu primeiro mapa conceitual, que servirá como material de estudos no futuro para você e seus colegas de turma. Essa utilização do mapa conceitual, ela tem uma proposta boa de mostrar o que os alunos entendem e de como que aquela construção, como que é feito, assim, digamos, a construção do conceito para eles, né? Uma coisa deles e não uma coisa que nós fazemos para ver se eles entendem. Então, a gente já percebe que tem um movimento diferente nessas propostas, nas propostas das atividades. De fazer esse movimento mais para o aluno, para o professor, do que do professor para o aluno. É claro, né? O professor sempre vai estar mediando, sempre vai estar fazendo as intervenções necessárias, principalmente quando quando não há uma compreensão do conceito, quando há erro na compreensão do conceito, né? Um erro conceitual. Isso tem que haver uma intervenção mesmo. No exercício 3, observe a seguinte fração. 3/4. Em cada uma das frações abaixo, indique se é uma fração equivalente ou não à fração descrita acima, justifique. Então, o aluno vai ter que olhar cada uma delas e ver se é equivalente a 3/4. Faça um pequeno texto descrevendo como verificar ou determinar uma fração equivalente. Você utilizará esse texto para fazer seu segundo mapa conceitual do tipo conceitual. Depois apresentará seus mapas conceituais à sala. No exercício 4, utilize os sinais de maior, menor ou igual para comparar os seguintes números racionais. Faça um pequeno texto descrevendo como comparar dois números racionais. Você utilizará esse texto para fazer seu terceiro mapa mental. No quinto, Ana Clara tem anotado os gastos mensais com relação ao seu salário. 1/4 ela gasta com aluguel, 3/5 ela gasta com a alimentação da família e 3/8 ela gasta com diversão e cultura. 1/10 ela gasta com água, luz e telefone. Com o que Ana Clara tem maior gasto e menor, atividade 6, Lúcia, Dandara, Tabata, Danúbia e Júlia receberam, cada uma, um ticket numerado para concorrer ao sorteio de um perfume. A menina ganhadora é a que possuía o ticket com maior número. A ganhadora é... Então, essas foram as atividades da segunda série do ensino médio. Essa é a última sequência de atividades que eu vou comentar com vocês, que é da terceira série do ensino médio. Então, nós temos aqui essa sequência de atividades, ela está baseada na habilidade do 8º ano, resolver e elaborar situações e problemas de contagem, cuja resolução envolve a aplicação do princípio multiplicativo. Então, aqui a gente vê as sequências de aulas, né, os temas de aulas. E eu vou comentar com vocês o 3, o 4, o 5, o princípio fundamental da contagem, que é o fatorial. Escolhi falar do fatorial porque é um assunto novo para os alunos da terceira série e é sempre um desafio, né, a gente ensinar, né, a gente explicar uma coisa nova, principalmente quando tem um símbolo diferente e tem uma característica de resolução diferente das demais, né? Então, a gente tem o primeiro exercício que fala pesquisa no dicionário de matemática, o significado de fatorial.
Desenvolva o fatorial de cada um dos números apresentados a seguir. Eu acho interessante quando os alunos, eles também precisam de praticar, né, alguns exercícios para ele ter compreensão, para ele compreender a escrita e para ele aprender, né? A gente aprende fazendo as coisas. Em matemática, isso é importante. Desenvolva as operações a seguir, no exercício 3. No exercício 4, observe o produto a seguir. Esse produto é equivalente a... Então, ele vai ter que analisar cada um deles, se a resposta de algum deles chega a isso que está aqui em cima. O que mais? Então, esse exercício 5, que ele tem uma característica bem bacana, né? Porque, ó, atenção, os exemplos a seguir não são válidos. Não cometa esses erros ao trabalhar com o fatorial. Então, tem ali, ó, n fatorial mais x fatorial é igual, entre parênteses, n mais x fatorial. E aí, o que se pede é, escreva um exemplo numérico comprovando que as 3 afirmações acima são falsas. Penso nesse exercício como uma atividade muito boa, né, que está trabalhando a álgebra, está trabalhando um conceito, que isso é o que a gente consegue comprovar na matemática. Quando a gente usa o número, se a gente fala, ó, isso aqui não está certo fazer, pega um número e você vai ver que a resposta não está de acordo. E aqui tem uma coisa bem interessante, que é sobre o sinal de igual, né? Que é uma coisa ser igual a outra, né? Se isso for igual, então tá certo. Se isso não for igual, é o que está dizendo no problema. E o resto são contas, né? Operações com fatoriais, soma de fatoriais, subtração, multiplicação, divisão, que a gente usa muito a simplificação quando está falando dos fatoriais. Então é isso. Essa foi a sequência de atividades da terceira série. Dessa vez eu queria fazer algo que eu sempre penso em comentar sobre as avaliações de vocês, e desculpa mesmo, eu acabo esquecendo. Porque às vezes a gente se perde na fala, né, daquilo que é importante, daquilo que a gente precisa falar, tá? Mas dessa vez eu pensei num formato bom, que é compartilhar com vocês a página das respostas de vocês, tá? Gostaria muito que essas respostas fosse como um post do Face ou do Instagram, que a gente dá um curtir, por consideração, tá? A vocês. Mas então, não vou comentar tudo, né? A gente tem 172 respostas, mas eu vou comentar de algumas, tá? Como os temas abordados podem contribuir para o desenvolvimento de suas futuras ações? Bastante, vendo que é muito importante as competências socioemocionais, ajudando a saber como ajudar o aluno a desenvolver-se apesar do isolamento social. Trabalhar mais ativamente as habilidades socioemocionais, tanto dos estudantes como as minhas. Contribuir de forma a evidenciar as competências socioemocionais juntamente com as cognitivas. Observando uma nova forma de avaliar e encorajar o aluno a progredir no seu aprendizado. Renovando e ampliando os métodos de aula. Essas daqui foram referentes à primeira, né? Em relação à segunda questão, houve clareza nos assuntos abordados? Sim, muita. Ficou bem claro, com certeza. Então, aqui dá para a gente ver que tem bastante respostas boas. Qual aspectos serão necessários melhorar? Gostei da formação, está adequado, melhorar o som, nada a declarar, não vejo pontos significativos para alteração. Na sua opinião, qual competência é essencial que seja desenvolvida no pós-pandemia?
Tolerância, frustração ao estresse, empatia. Muito importante, a colocação do Instituto Ayrton Senna, muito boa. Macrocompetências, socioemocionais, empatia, respeito e confiança. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, aqui, a mais importante competência a ser desenvolvida deverá ser a curiosidade em aprender, aquela que o aluno deverá ter uma mente curiosa, investigativa, ou aprender para aprender. Muito bom. Considerações sobre esse ATPC. Acho que o ATPC poderia ser em tempo menor. Excelente. Muito importante o professor saber reconhecer e administrar suas emoções, para depois saber ajudar os alunos com suas emoções, pois eles mesmos geralmente não entendem, não sabem o que fazer com seus sentimentos, pensamentos, etc. Além de ensinar as matérias formais, o professor é também um dos maiores influenciadores no engajamento social e descoberta da individualidade de cada aluno. Muito boa essa consideração. Muito valiosa, gostei muito, bastante esclarecedor, instrutivo, sempre são muito importantes, contribuem com o nosso trabalho. O vídeo falou sobre as novas possibilidades que se desenvolvem durante o período da pandemia, das novas maneiras de se ensinar, de se aprender. Então, é isso, pessoal. Obrigada pelas avaliações, pelas contribuições e pela paciência. Farei uma breve consideração final antes de encerrar a nossa ATPC, né? Penso que o recurso didático do material Aprender Sempre, recuperação e aprofundamento é muito bom, dá para explorar bastante as atividades. Eu peguei como a maioria das habilidades que eu escolhi foi referente a números racionais e frações, que eu penso que é algo que requer atenção nossa quanto ao ensino, né? E olhar quanto à aprendizagem, né? De que maneira que os alunos estão compreendendo isso. Já que ele está tão presente, penso eu que é uma atenção muito grande que tem que ser dada nesse sentido e nessa habilidade, tá? Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês, né? Como as perguntas se encaixam no planejamento de vocês, tá? Parabenizo a todos os professores, lhe agradeço, né, pela paciência, agradeço por estarem aqui comigo de alguma forma, e parabéns por vocês terem se superado, por vocês terem aprendido coisas novas, por vocês estarem presentes na vida dos alunos e por vocês estarem firmes, né, na medida do possível. Eu sei, eu entendo, e vamos em frente. Um grande abraço a todos.